O sopro que silenciou a fé de Eduardo na Igreja Universal. Eduardo tinha apenas 7 anos quando os médicos descobriram o sopro no seu coração. Era um som anormal, um ruído que indicava algo errado nas válvulas cardíacas. Os exames confirmaram uma estenose mitral congênita, uma condição que, se não tratada, poderia limitar sua vida. Os médicos falavam em cirurgia, em remédios para sempre, em restrições. Ele não poderá correr muito, não poderá se esforçar, disseram aos seus pais, Maria e João, que ouviram aquelas palavras como uma sentença. A família era simples. João trabalhava como motorista de aplicativo e Maria como diarista. O dinheiro mal dava para as contas básicas, e agora vinham os custos dos exames, das consultas, da possibilidade de uma operação que poderia custar tudo o que tinham. As noites se tornaram longas. Maria chorava em silêncio no quarto, enquanto João, um homem de poucas palavras, olhava para o teto como se buscasse uma resposta que não vinha. Até que um dia, enquanto esperava um passageiro em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, João ouviu vozes vindas de dentro. Não eram vozes comuns. Eram clamores, orações fortes, pessoas falando em línguas, pastores intercedendo com autoridade. Curioso, ele entrou. Lá dentro viu algo que nunca tinha visto antes. Pessoas sendo libertas, outras chorando de alegria, testemunhos de milagres sendo dados no altar. Um pastor, com a Bíblia na mão, falava sobre a fé que move montanhas. João sentiu algo estranho no peito, uma espécie de alívio que não entendia. Quando saiu, levou um folheto com o endereço e os horários dos cultos. Naquela noite, ele mostrou o folheto para Maria. E se a gente tentar? Disse, com um fio de esperança na voz. Ela, que sempre tinha sido católica, hesitou, mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte levaram Eduardo, que mesmo pequeno, sentia o peso daqueles olhares preocupados dos pais. O culto era diferente de tudo que conheciam. Não havia formalidades, não havia silêncios constrangedores. Havia louvor vibrante, pessoas levantando as mãos, pastores falando com paixão sobre a cura divina. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre se levantasse, João pegou Eduardo no colo e subiu ao altar. Maria, com lágrimas nos olhos, o seguiu. O pastor orou por eles. Colocou a mão na cabeça de Eduardo e ungiu-o com óleo, enquanto declarava, em nome de Jesus, este sopro é cancelado. Este coração será restaurado. A corrente de oração começou. Mãos se ergueram, vozes se uniram em um só clamor. Eduardo, assustado no início, sentiu uma paz estranha invadi-lo. Ele não entendia bem o que estava acontecendo, mas via a fé nos olhos do pai, a esperança no rosto da mãe. Nos dias seguintes, eles não faltaram a nenhum culto. Participaram da fogueira santa de Israel, onde o fogo espiritual queimava tudo que não era de Deus. João começou a separar o dízimo, mesmo com as contas apertadas, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com suas primícias vê a bênção derramada. Maria entrou na corrente das 7 horas, orando todos os dias pela cura do filho. Às vezes, Eduardo acordava de madrugada e ouvia a mãe chorando em oração no quarto. Um mês depois, no culto de terça-feira, o pastor anunciou uma campanha de fé: traga seu problema ao altar e Deus vai responder. João e Maria levaram Eduardo mais uma vez. Dessa vez, o menino já não tinha medo. Ele mesmo subiu no altar e, com sua vozinha frágil, disse: Jesus, tira esse sopro do meu coração. A igreja inteira orou por ele. O pastor impôs as mãos, e Eduardo sentiu algo quente percorrer seu peito, como se uma mão invisível o tocasse. 2 dias depois, estava marcado o retorno ao cardiologista. O médico, um homem sério, colocou o estetoscópio no peito de Eduardo e ficou em silêncio. Tirou-o, colocou novamente. Olhou para os pais com uma expressão que eles não conseguiram decifrar. Estranho, murmurou. Fez um novo exame, um ecocardiograma. Quando os resultados saíram, ele balançou a cabeça, incrédulo. Não tem mais nada. O sopro sumiu. As válvulas estão normais. Maria caiu de joelhos ali mesmo, no consultório. João abraçou o filho com força, sem conseguir falar. Eduardo, sem entender muito, sorria porque via os pais felizes. No domingo seguinte, eles estavam no altar da Igreja Universal mais uma vez, dessa vez para dar o testemunho. Eduardo, com o microfone na mão, disse com simplicidade: Jesus me curou. A igreja explodiu em glórias a Deus. O pastor reforçou: isso é fé. Isso é o poder de Deus agindo na vida de quem não desiste, de quem busca, de quem obedece. Os anos passaram. Eduardo cresceu saudável, sem nenhuma sequela. João e Maria se tornaram obreiros na igreja, ajudando outros que chegavam com seus problemas. Aprenderam que a fé não é só pedir, é também agir, dizimar, ofertar, participar das campanhas, estar na corrente de oração.
Viram famílias serem restauradas, dívidas canceladas, doenças curadas. Entenderam que Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Eduardo pode fazer por qualquer um que crer. Hoje, quando alguém pergunta como Eduardo foi curado, João sempre responde: não foi medicina, não foi sorte. Foi a fé na Igreja Universal, onde Deus opera milagres todos os dias. O que parece impossível para os homens, para Deus é só uma questão de obedecer e crer. E Eduardo, agora um jovem, carrega consigo uma lição que aprendeu ainda criança. A fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele vai quando a gente faz a nossa parte. E isso ninguém tira dele. A vida de Eduardo e de sua família nunca mais foi a mesma depois daquele milagre. O que começou como um desespero por uma cura se tornou um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal. João e Maria, que antes mal tinham forças para sorrir, agora eram referências de fé na região. Muitas pessoas que os conheciam de antes, que os viam arrasados pela dor, agora os procuravam querendo saber: como vocês conseguiram? Eles não guardavam a bênção só para si. Toda semana, lá estavam eles na igreja, não só para agradecer, mas para servir. João se tornou um obreiro voluntário, ajudando a receber as pessoas na entrada, dando um abraço, uma palavra de ânimo. Maria entrou para o grupo de intercessão, orando por outros que chegavam com suas lutas. Eduardo, mesmo ainda criança, já participava dos cultos infantis, contando para as outras crianças como Jesus o havia curado. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seu filho, Lucas, de apenas 5 anos, havia sido diagnosticado com a mesma doença rara que Eduardo tivera. Os médicos davam poucas esperanças. Ela ouvirá falar do milagre da família de João, e veio em busca de uma resposta. Ao ver Eduardo correndo, brincando, cheio de vida, Ana chorou sem conseguir segurar as lágrimas. Se Deus fez por ele, pode fazer pelo meu filho também, ela disse, apertando as mãos de Maria. João não hesitou. Pegou Ana pela mão e a levou até o altar. Irmã, aqui não é lugar para dúvida. É lugar para fé. Se Deus curou meu filho, ele vai curar o seu. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que crer de verdade, tem que ser fiel, tem que estar na corrente, tem que ofertar com alegria, mesmo que seja pouco. Deus não olha o valor, olha o coração. Ana começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, mesmo com o coração partido. Dizia que se precisasse vender tudo o que tinha para ver seu filho curado, faria. E foi o que fez. Em um culto de libertação, o pastor fez uma oração forte, impondo as mãos sobre Ana e declarando: em nome de Jesus, essa doença sai da vida desse menino. O sangue de Cristo tem poder. 3 semanas depois, os exames de Lucas voltaram limpos. Os médicos não acreditavam. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Ana sabia muito bem a explicação. Era Deus honrando a sua fé. Quando ela voltou à igreja com Lucas nos braços, chorando de gratidão, toda a congregação se levantou para glorificar a Deus. João e Maria abraçaram os dois, emocionados. Viu? Eu não falei? O que Deus fez por nós, Ele faz por quem crer, disse João com os olhos brilhando. Aquele foi só mais um dos muitos milagres que a família testemunhou. Com o tempo, João e Maria abriram um pequeno negócio, uma padaria, e sempre separavam a primeira parte dos lucros para a obra de Deus. Tudo que temos é porque Ele nos deu. Como não vamos retribuir? Dizia Maria. Eduardo cresceu e se tornou um adolescente cheio de propósito. Não perdia um culto, ajudava nos eventos da igreja e sonhava em ser pastor um dia. Quero que mais pessoas saibam que Deus é real, que Ele muda histórias, ele dizia. Hoje, anos depois, a história de Eduardo é contada não só na sua cidade, mas em muitas outras. Pastores de várias regiões já o convidaram para dar testemunhos em cultos, e cada vez que ele sobe ao púlpito, as pessoas choram, creem e saem dali com a fé renovada. Algumas até trazem fotos de filhos doentes pedindo oração, e muitos já voltaram com notícias de cura. A Igreja Universal continuou sendo o lugar onde a família encontrou não só a cura física, mas a transformação completa. Aprenderam que milagre não é só sarar do corpo, é sarar a alma, é restaurar sonhos, é ver Deus agindo onde os homens dizem que não há jeito. E o mais lindo é que quanto mais eles davam, mais recebiam. Quantas vezes já ouviram alguém dizer: se Deus fez por vocês, pode fazer por mim? E a resposta era sempre a mesma: claro que pode. Basta crer e não desistir, porque no final das contas, a história de Eduardo não é só sobre uma cura. É sobre uma família que descobriu que, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele transforma até o impossível em testemunho. E isso ninguém tira deles. A vida da família de Eduardo depois daquele milagre virou um verdadeiro farol de esperança para todos ao redor.
Não era só mais uma história de cura, era uma prova viva de que Deus não só ouve, como age com poder quando a gente confia nele de verdade. E o mais bonito é que eles não guardaram esse milagre só para eles. Toda semana, lá estavam eles na Universal, não mais apenas como quem busca, mas como quem já encontrou e agora queria ajudar outros a achar o mesmo caminho. A mãe de Eduardo, que antes chorava escondido no quarto, agora era uma das primeiras a abraçar quem chegava com o coração partido. Eu já estive no seu lugar, ela dizia, olhando nos olhos de cada um. Se Deus mudou a minha história, Ele vai mudar a sua também. O próprio Eduardo, que os médicos tinham dito que nunca mais andaria sem muletas, hoje corre pelos corredores da igreja, ajudando a carregar cadeiras, distribuindo água, ou simplesmente orando com quem precisa. Ele não perde uma campanha de jejum, não falta um culto de libertação. Cada vez que eu venho aqui eu lembro, se Deus me tirou daquela cama de hospital, Ele pode tirar qualquer um de qualquer situação, ele conta com os olhos brilhando. E as bênçãos não pararam por aí. O pai, que antes trabalhava em 2 empregos e ainda não conseguia pagar as contas, hoje tem seu próprio negócio. Não foi da noite para o dia, não. Foram muitas noites de oração, muitas lágrimas derramadas no altar, muitas ofertas dadas mesmo quando o bolso estava vazio. Mas Deus honrou a fé deles. A gente aprendeu que o milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive, ele diz, emocionado. Antes, eu pensava que fé era só pedir. Hoje sei que fé é confiar, mesmo quando a resposta demora. Até os médicos que haviam desistido do caso de Eduardo ficaram impressionados. Um deles, que era cético, chegou a visitar a igreja depois de ver o exame de corpo são do menino. Eu não entendo, mas não posso negar o que estou vendo, ele admitiu, segurando o laudo nas mãos. Hoje ele também é um frequentador assíduo, buscando respostas para coisas que a medicina não explica. Mas talvez o maior milagre tenha sido a transformação dentro de casa. Antes a família vivia em silêncio, cada um carregando o seu próprio peso. Hoje o jantar é uma festa, tem risadas, tem orações, tem planos. A irmã mais nova de Eduardo, que cresceu vendo o irmão doente, hoje sonha em ser missionária. Eu quero levar essa esperança para outras pessoas, ela diz, com uma determinação que só quem viu Deus agindo de perto pode ter. E assim, a história dele se tornou a história de muitos. Porque quando uma família decide servir a Deus de verdade, as bênçãos transbordam. Não é só a cura que chama a atenção, é a mudança de vida, é a paz que não se compra, é a alegria que não depende das circunstâncias. Hoje, quem passa pela Universal e vê aquela família unida, sorrindo, servindo, nem imagina por tudo o que eles passaram. Mas eles sabem. E cada sorriso, cada abraço, cada amém que eles dizem no culto é um lembrete. Deus não só mudou o passado deles, como está escrevendo um futuro que vai muito além do que eles jamais sonharam. Porque no final, o milagre não foi só Eduardo andar. O milagre foi eles entenderem que com Deus, nada está perdido. E isso ninguém, nem doença, nem dúvida, nem desespero jamais vai conseguir apagar. E foi assim que a vida da família de Eduardo se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Não demorou muito para que outras pessoas começassem a perceber a mudança. Os vizinhos que antes viam a casa deles como um lugar de tristeza, agora notavam a luz que brilhava por trás das janelas. As risadas das crianças, os louvores que ecoavam até a calçada, o cheiro de comida sendo preparada para receber os irmãos da igreja, tudo falava de uma transformação que só Deus poderia ter feito. Um dia, uma senhora que morava na mesma rua, dona de um pequeno mercado, aproximou-se de Dona Maria depois do culto. Com os olhos cheios de lágrimas, ela confessou: "Eu via vocês passarem aqui antes com aquele olhar perdido e pensava, coitados, não tem mais jeito. Mas hoje, quando vejo o Eduardo entrando na igreja de cabeça erguida, até me envergonho de ter duvidado. Se Deus fez isso por vocês, será que Ele não pode fazer por mim também?" Aquela pergunta foi o pontapé para que ela buscasse a Deus com fé. E não demorou para que seu próprio milagre acontecesse. Seu filho, viciado em drogas há anos, foi libertado depois de uma corrente de oração na Universal. Mas a história não parou por aí. Eduardo, que antes mal conseguia segurar um lápis, agora escrevia seu próprio testemunho para compartilhar nas redes sociais. Suas palavras, simples mas cheias de fé, começaram a alcançar pessoas que ele nem conhecia. Um jovem de outro estado, depressivo e prestes a desistir da vida, leu seu depoimento e decidiu dar uma chance para Deus. Hoje ele é um obreiro na igreja e ajuda outros que passam pelas mesmas lutas que ele enfrentou. E o mais lindo de tudo é que a família de Eduardo não guardou a bênção só para eles. Toda semana, eles estão lá na Universal, não só para receber, mas para servir. Dona Maria faz parte do grupo de intercessão.
orando por outras mães que choram pelos filhos. Seu marido, que antes se escondia no trabalho para não enfrentar a dor, agora é um dos primeiros a chegar para ajudar a montar os cultos. E Eduardo? Ele se tornou um exemplo para os jovens da igreja. Sempre que pode, ele conta sua história não com orgulho, mas com gratidão. Se Deus me tirou de uma cadeira de rodas, Ele pode tirar você de qualquer situação. Basta acreditar. E assim, o que começou como uma batalha contra uma doença se tornou uma corrente de milagres. Porque quando uma vida é transformada, ela inspira outras. E quando uma família se entrega nas mãos de Deus, o impacto vai muito além das quatro paredes de uma casa. Hoje eles não são mais vistos como aquela família que sofreu tanto, mas como aqueles que provaram que Deus é fiel. E se você passar pela Universal um dia desses, pode até não reconhecê-los de imediato. Afinal, agora eles estão sempre sorrindo, sempre abraçando alguém, sempre compartilhando a esperança que um dia receberam. Mas se prestar atenção, vai notar algo especial neles, um brilho nos olhos que só quem já viu o impossível se tornar possível tem. Porque eles sabem, mais do que ninguém, que os milagres não são coisas do passado. São promessas que Deus continua cumprindo todos os dias para quem crê. E foi justamente esse brilho que chamou a atenção de uma jovem que entrou na igreja pela primeira vez naquela tarde. Ela se chamava Mariana, uma mãe solteira de 28 anos que carregava no rosto as marcas de noites mal dormidas e de um desespero que já não cabia mais dentro do peito. Havia perdido o emprego há 3 meses, as contas se acumulavam e o medo de não conseguir sustentar o filho de 5 anos a deixava paralisada. Até quando, Senhor? Ela sussurrava todas as noites, sem nem mesmo ter certeza de que alguém a ouvia. Mas naquele dia, enquanto caminhava pela rua com o menino no colo, ouviu os louvores vindo da Universal. Não era a primeira vez que passava por ali, mas dessa vez algo a fez parar. Talvez fosse a melodia, talvez fosse o calor humano que sentia mesmo do lado de fora. Ou quem sabe fosse aquele casal, sim, aquele casal que agora irradiava paz, que na fila do pão havia compartilhado com ela um testemunho rápido. Deus restaura minha filha. Ele restaurou a gente e vai restaurar você também. Mariana entrou com as pernas trêmulas, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O pastor, como se já soubesse de sua dor, se aproximou com um sorriso que não era de pena, mas de quem já tinha visto aquele filme antes e sabia o final. Deus te trouxe aqui hoje por um motivo, ele disse, colocando a mão em seu ombro. O que você precisa é possível. Todo impossível tem prazo de validade nesta casa. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de fraqueza, mas daquelas que caem quando a gente finalmente encontra um lugar onde pode ser honesta. Eu não aguento mais, pastor. Estou afundando. E então, entre soluços, contou tudo, as dívidas, a vergonha de pedir ajuda, a sensação de que estava falhando como mãe. O pastor ouviu, acenou com a cabeça e fez algo que ela não esperava, sorriu. Isso aqui não é problema. É oportunidade para Deus mostrar o tamanho do seu poder. Naquele mesmo culto, Mariana foi orientada a participar da corrente de libertação financeira. Não era mágica, explicaram-lhe, era fé em ação. Ela deveria trazer suas contas, seus boletos, tudo o que representava aquela escuridão, e colocá-los aos pés do altar. Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração disposto a confiar, disse uma obreira, enquanto lhe entregava um pedaço de papel para anotar suas petições. Mariana obedeceu. Na semana seguinte, voltou com uma pasta cheia de contas atrasadas, os papéis amassados de tanto serem manuseados com desesperança. Mas dessa vez, enquanto os depositava no altar, sentiu algo diferente, uma paz que não fazia sentido lógico. O pastor orou por ela, declarando que aquelas dívidas eram pagas em nome de Jesus, e que as portas se abririam. Ela saiu da igreja com o filho na mão, ainda sem entender muito bem como, mas sabendo que algo havia mudado. 3 dias depois, o telefone tocou. Era uma antiga chefe, com quem ela havia trabalhado anos antes. Mariana, lembra que você me ajudou naquela campanha difícil? Pois é, a empresa está precisando de alguém com seu perfil. O salário é melhor, e tem um plano de saúde que cobre seu filho também. Ela quase deixou o aparelho cair. Não tinha falado com aquela mulher em anos. Não tinha enviado currículo, não tinha feito nenhuma ligação. Mas Deus tinha ouvido. No domingo seguinte, Mariana voltou à Universal, mas dessa vez não era para pedir. Era para agradecer, e para trazer algo consigo, um envelope com o valor da primeira oferta de sua vida. Não é muito, pastor, mas é o meu obrigada, a Deus, ela disse, com os olhos brilhando. O pastor abraçou-a e sussurrou, isso aqui não é o fim, é só o começo. E assim, mais uma história de milagre começou a ser escrita naqueles bancos. Porque na Universal, as vitórias não são coincidências. São respostas.
E cada vida transformada se torna um farol para quem ainda está no escuro, provando que não importa quão profunda seja a noite, a luz sempre chega para quem não desiste de crer. O milagre completo. 3 meses depois, Mariana recebeu a ligação que mudou tudo. Era a empresa onde havia sonhado trabalhar anos antes, oferecendo-lhe não apenas um cargo, mas uma posição de liderança, algo que, em suas palavras, só Deus poderia ter orquestrado. O salário era suficiente para quitar suas dívidas, ajudar a mãe doente e ainda sobrava para guardar. Naquela noite, enquanto olhava o extrato bancário, as lágrimas escorreram sem controle. Não eram de alívio, mas de reconhecimento. Deus não apenas a havia ouvido, como a preparar em silêncio para um futuro que seus olhos, antes cheios de medo, não conseguiam enxergar. No domingo seguinte, ela voltou à igreja desta vez, não com um envelope tímido, mas com um testemunho vibrante. Eu pensei que minha história tinha acabado quando perdi tudo, confessou ao microfone com a voz trêmula. Mas Deus estava escrevendo o melhor capítulo quando eu achava que a página estava em branco. O auditório explodiu em aplausos, e uma mulher na última fileira, com as mãos trêmulas e os olhos inchados de chorar, sussurrou: "Se Deus fez por ela, pode fazer por mim." A reflexão que fica. A vida nos ensina que os milagres raramente chegam como troféus reluzentes, mas como sementes plantadas no solo árido da fé. Mariana não recebeu uma solução instantânea, recebeu uma porta aberta depois de anos de silêncios, uma resposta depois de muitas lágrimas, uma vitória depois de cada não que a fez duvidar. E é assim que Deus age, não apaga a noite mas acende uma estrela de cada vez até que o caminho fique claro para quem insiste em caminhar. A lição. O milagre não está em evitar a tempestade, mas em aprender a dançar na chuva. Mariana poderia ter desistido quando as contas se acumularam, quando as portas se fecharam, quando a esperança pareceu boba. Mas ela escolheu permanecer, não por teimosia, mas por uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, era suficiente para mover montanhas. Hoje sua história não é apenas sobre um emprego recuperado, mas sobre uma alma que descobriu que Deus não mede o tamanho da oferta, mas a profundidade do coração que a entrega. E assim, entre os bancos da Universal, mais uma vida provou que os finais felizes não são contos de fadas. São escolhas, a escolha de crer quando tudo diz para duvidar, de agradecer antes de ver, de confiar mesmo quando o caminho está escuro. Porque no fim, a luz sempre chega, para quem não apaga a sua.